Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso de aperfeiçoamento profissional, no qual iniciamos com o primeiro vídeo sobre BNCC aplicada à educação infantil e dessa vez nós iremos começar a primeira parte desse vídeo, que é um assunto bem extenso, que será educação infantil, desenvolvimento, ludicidade e práticas pedagógicas, tá? A priori, precisamos entender o que é a educação infantil. Após, que desenvolvimento é esse que se faz na educação infantil? E o clássico, ludicidade, o que é ludicidade, como identificar algo lúdico, como apresentar algo lúdico para as crianças, e por fim, as práticas pedagógicas, que acaba sendo a cereja do bolo da educação infantil. Iremos discutir todos esses assuntos aqui e esse é o nosso segundo vídeo. Seja bem-vindo. Quem quiser interagir, pode interagir aqui nas perguntas, que aí a gente pode conversar após o vídeo sem nenhum problema, tá? Dando sequência ao nosso assunto, aqui nós primeiramente precisamos entender o que é, afinal, a educação infantil, tá? Primeiramente precisamos responder e precisamos entender o que vai ser essa educação infantil. Nada mais, nada menos, a educação infantil, ela constitui a primeira etapa da educação básica. Ela é responsável por iniciar o processo educativo da criança de maneira tanto sistematizada como intencional. Gravem isso, maneira sistematizada e intencional. Nessa fase, vai ser estabelecida as bases do desenvolvimento integral, complementando os aspectos físicos, emocionais, cognitivos, sociais e culturais da criança. Então, o que será contemplado nessa fase? Será contemplado aspectos físicos, emocionais, cognitivos, sociais e culturais infantil. Tudo aquilo que forma hoje em dia o nosso caráter, o nosso ser na sociedade. Quando se integra o sistema educacional à educação infantil, supera o caráter meramente assistencial e assume um papel pedagógico fundamental, complementando a ação da família e da comunidade. Então, esse sistema educacional, quando você integra o sistema educacional na educação infantil, vai superar totalmente o assistencialismo infantil. E a educação infantil, ela assumirá um papel pedagógico fundamental, que vai complementar a ação da família, tá certo? Então, a família é muito importante. E a educação infantil vai ser um complemento, tá? Vai ser um complemento na ação educacional para a família e para a comunidade. Uma coisa importante para falarmos é que nesse momento que a criança passa a convivenciar experiências educativas estruturadas, mediadas por profissionais qualificados, ou seja, os professores, os pedagogos, é, nós iremos promover aprendizagens significativas por meio das interações e das brincadeiras. Assim, enquanto primeira etapa da educação básica, a educação infantil exerce uma função essencial na formação humana, contribuindo para a construção da identidade, da autonomia e das competências necessárias para as etapas posteriores da escolarização, tá? Isso é extremamente importante. E o que seria, quando nós falamos aqui sobre maneira sistematizada e maneira intencional? No comecinho do vídeo, quando eu falei para vocês, o que seria essa maneira sistematizada e intencional? Quando se afirma que a educação infantil ocorre de forma sistematizada e intencional, nós estamos falando o quê? Nós estamos nos referindo ao processo educativo que é planejado, organizado e fundamentado em objetivos pedagógicos claros. Então, nós iremos sistematizar, ou seja, através de um sistema, e intencionar, tá? De uma maneira planejada, organizada e fundamentada em objetivos pedagógicos claros. Outra fala nossa, e que é de extrema importância, e que, a nível de curiosidade, o Instituto Educar já promoveu um curso só sobre aprendizagens significativas. Nós temos um curso exclusivo que foi feito no ano passado, só sobre aprendizagens significativas, que, de certo modo,
é algo que vai influenciar muito essas etapas da infância, tá? E é a maneira como a criança ela vai aprender. O professor, o pedagogo, ou a pessoa que está trabalhando como profissional ali de apoio escolar, quando entende o que é aprendizagem significativa, ela aprende o pulo do gato da educação. Então, o que seria, turma, aqui falando de forma resumida, essa aprendizagem significativa? A aprendizagem significativa ocorre quando o novo conhecimento estabelece relações com os saberes prévios da criança. Então, por exemplo, quando a criança ela já sabe alguma coisa, você só vai estabelecer novos conhecimentos diante daquilo que a criança ela já conhece, tá? Então, com os saberes prévios da criança, nós vamos tornar os novos conhecimentos compreensíveis, funcionais e duradouros. Dessa maneira, você consegue trazer o que é novo para o universo da criança que ela já conhece, tá? Diferente de simples memorizações, esse tipo de aprendizagem, que é a aprendizagem significativa, permite que o conteúdo faça sentido para o educando, ou seja, para a criança. Educando para a criança, quem você está educando, tá? Então, isso vai ser incorporado à sua experiência de vida. Então, a aprendizagem significativa, nada mais, nada menos, é você trabalhar no sentido do que a criança ela já sabe para algo que ela precisa aprender, tá? Então, é um curso bem interessante sobre aprendizagens significativas, totalmente prático. Esse ano vindouro, esse ano de 2026, eu quero organizar e atualizar esse curso, que será muito bom, tá bom? Então, há uma frase bem interessante de Suebel, que ele fala o seguinte, né, que o fator isolado mais importante que influencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece. Então, algo importante que vai influenciar o novo aprendizado da criança é através daquilo que ela já conhece. Assim que ela vai se soltar, que ela vai se desenvolver, que ela vai fazer todas as suas funções dentro da educação e vai partir do que ela conhece para o desconhecido. Então, assim que a criança ela acaba se desenvolvendo e aprendendo. Dito isso, né? Dito isso, conversado tal situação, a gente já percebe que na educação infantil você vai trabalhar as seguintes questões que será agora discorrido. Primeira etapa da educação infantil: atende crianças de 0 a 5 anos. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. E qual desenvolvimento integral é esse da criança? Que nós já conversamos e que nós trabalhamos, tá? São seus aspectos físicos, emocionais, cognitivos, sociais e culturais. Quarto, baseia-se na indissociabilidade entre cuidar e educar, tá? Iremos explicar isso daqui a pouquinho. E por último, e não menos importante, valoriza as interações e as brincadeiras como eixo do processo educativo. Para que você possa entender a educação infantil, nós temos que trabalhar aqui essas 5 etapas principais. E eu trouxe aqui para vocês, de forma bem interessante, uma citação de Froebel, que ele fala o seguinte, e por curiosidade, gente, Froebel foi um pedagogo alemão, ele é considerado o criador do jardim de infância, tá? Kindergarten, né? Ele é considerado como o criador do jardim de infância. Froebel defendia que a criança aprende e se desenvolve principalmente por meio do brincar, que é clássico entre os doutrinadores da educação, tá? Então, a criança ali ela vai aprender por meio do brincar, da atividade lúdica e do contato com a natureza. Então, o que que Froebel ele fala sobre a educação infantil? Por meio da educação infantil, pode perceber aqui comigo, ó, por meio da educação infantil, a criança vai se conhecer como um membro vivo do todo. Então, a educação infantil, ela vai acabar desenvolvendo, como eu já falei para vocês, de forma integral a criança os aspectos físicos, emocionais, cognitivos, sociais e culturais, e essa criança, ela vai ser membro vivo do todo, ou seja, da sociedade, tá certo? Então, ela vai ser estruturada de forma integral para essa sociedade. Bem interessante
esse discurso e essa situação, tá bom? Então vamos lá. Partindo desse preceito, deixa eu só apagar aqui, como é que eu apago? E pronto. Então, vamos dar sequência aqui à nossa ideia e iremos trabalhar agora justamente a primeira etapa da educação básica. O que vem ser essa primeira etapa da educação básica? Que a gente pode trabalhar aqui, né? Essa primeira etapa da educação básica, como nós já conversamos, e Ferreiro fala da seguinte forma: por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa, tá? Então, essa educação básica no qual nós vamos trabalhar, ela vai salientar essas situações principais que nós iremos trabalhar aqui. Por exemplo, atende criança de 0 a 5 anos. O que vem dizer sobre isso? Essa etapa abrange tanto a creche, destinada a crianças de 0 a 3 anos, ou seja, do nascituro até os 3 anos de idade, quanto a pré-escola, que atende crianças de 4 a 5 anos, tá? Durante essa fase, a criança vivencia experiências essenciais para o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social. Eu acredito que esse tipo de desenvolvimento é que a gente mais vai bater aqui, que a gente mais vai conversar, tá? Então, a criança ela é estimulada por meio de práticas pedagógicas planejadas e adequadas às especificidades de cada faixa etária. Então, cada criança vai ter um planejamento e uma adequação para cada faixa etária em relação às práticas pedagógicas. É por isso que a educação infantil ela é estudada de maneira sistematizada, como nós já falamos, ou seja, através de etapas. O próprio Piaget, ele fala isso, né? Ele cria as etapas infantis na quais você vai trabalhar as práticas pedagógicas de maneira integral. Então, o atendimento educacional nesse período visa respeitar os ritmos individuais, promovendo a socialização e favorecendo a construção da identidade e da autonomia. Então, esse ritmo individual, gente, ele é de suma importância para que a gente possa trabalhar com a criança. Nas minhas aulas, eu falo muito isso, eu enfatizo muito essa questão. Nós trabalhamos de maneira coletiva com a criança, mas, no entanto, trabalhamos os ritmos individuais de cada criança. Uma criança trabalha de uma forma, outra criança vai aprender de outra maneira, outra criança se comunica de uma forma totalmente diferente da outra, ou seja, de maneiras individualizadas. É por isso que nós estamos, vamos dizer assim, treinando a criança para conviver em sociedade, da sua maneira cognitiva, física e social, tá? Isso de certa forma, vamos dizer assim, a questão de, ao atender crianças de 0 a 5 anos, a educação infantil vai assumindo um papel decisivo na formação integral e no preparo para as etapas posteriores da educação básica. Então, a educação infantil vai ser ali uma preparação para o que há de vir dentro da educação do ser humano, tá? Quem já estudou aí é, ciclo vital no curso de pedagogia, trabalha muito esse sentido, né, da educação infantil para a preparação das outras fases da educação humana, das outras fases do ser humano, tá? Então, outra situação que a gente pode falar aqui dentro da educação infantil é que você vai trabalhar todas essas situações para a construção da educação básica, para a construção do ser humano. Isso de suma importância, você precisa entender e compreender, tá? Outra situação, o item 3 tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. A educação infantil vai desenvolver a criança de maneira integral, tanto na sua parte individual, bem como na sua parte coletiva. A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, por quê? Porque iremos compreender de forma articulada os aspectos, novamente, físico, emocional, cognitivo, social e cultural. Essa perspectiva reconhece que a criança como um ser completo. Nós iremos reconhecer a criança como um ser completo, que aprende, que se desenvolve por meio das interações, das experiências e das vivenciadas de forma cotidiana. Então, a criança, nós temos uma perspectiva infantil de uma maneira completa, como que a criança ela aprende, ela se desenvolve por meio das interações sociais, das experiências
e das vivências cotidianas. Então, por isso que a criança, ela vai aprender de maneira contínua, ela vai aprender de maneira sistematizada através da aprendizagem significativa, porque ela vai do que ela conhece para o desconhecido, através do seu desenvolvimento por meio das interações do que ela já sabe para o que ela vai aprender, das experiências que ela já sabe para o que ela vai ter conhecimento e das vivências cotidianas que ela já tem no seu dia a dia para novas convivências com outras pessoas e com outras situações, tá? Nesse sentido, turma, as práticas pedagógicas não se limitam à transmissão de conteúdos, mas buscam promover o equilíbrio entre o cuidar e o educar. E com isso, iremos favorecer a construção da identidade, da autonomia, da socialização e das competências necessárias para a formação humana. Assim, dessa forma, vamos dizer assim, ao priorizar o desenvolvimento integral, a educação infantil contribui para a formação de sujeitos críticos, participativos e preparados para as etapas posteriores da escolarização e para a vida em sociedade. Um sujeito crítico é um sujeito, turma, que vai analisar muito bem as situações. Uma criança que pergunta muito, uma criança questionadora, é um sujeito crítico em construção. E é isso que a gente tem que trabalhar na educação infantil. A gente não segura o lápis para a criança fazer. A gente acompanha a criança a fazer. É por isso que vai ter o cuidar e o educar, tá? A criança ela precisa ser instigada a participar. A gente não responde pela criança. Nós fazemos questionamentos para que a criança ela possa responder. Assim que se forma um cidadão crítico, uma análise correta da sociedade. Porque a criança por si só, ela gosta muito de replicar o que o adulto faz. E quando ela apenas replica o que o adulto faz, ela não se torna um ser crítico, ela não se torna um ser que vai analisar, né? Então, aquela criança, ela não vai ter uma aprendizagem significativa, porque tudo que ela faz precisa ter um significado. Seja escutando música, sendo lendo, sendo brincando, de toda e qualquer maneira, ela precisa trabalhar dessa forma, tá? Então, uma das frases bem interessantes que a gente pode analisar aqui acerca da educação infantil e que é dada por Jean Piaget, que, de certa forma, todo pedagogo tem que saber aí pelo menos 30% acerca da obra dele. Tô brincando, 30% não, mas uns 80% precisa saber. Ele fala o seguinte, que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo por isso indispensável a prática educativa. Olha só que frase glamourosa, né? Que frase assim importantíssima para as situações dentro da educação infantil. Então, nós vamos discutir aqui essa frase de uma maneira bem interessante, que ele fala o seguinte: a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais. Então, aonde há ludicidade para a criança, de certa forma, há uma obrigatoriedade para as atividades intelectuais. A criança ela aprende brincando. Já conversamos sobre isso e vocês também sabem, né? A criança ela acaba aprendendo brincando. Não há aprendizado, não há desenvolvimento intelectual sem atividades lúdicas na educação infantil. É indispensável para a prática educativa, tá? Então, por essa razão, a atividade lúdica é indispensável à prática educativa, como já foi dito, sendo elemento central para o desenvolvimento integral da criança, ao integrar aspectos cognitivos, afetivos, sociais e culturais de forma natural e significativa. Então, você vai trabalhar os aspectos cognitivos através das atividades lúdicas que veremos mais à frente aqui, tá? Você vai trabalhar a questão afetiva infantil também com atividades lúdicas, com jogos e brincadeiras. O social, da mesma maneira. O cultural, que é importantíssimo, também dessa forma, tá? De maneira natural e significativa. Isso, de certa forma, é importantíssimo para que você possa analisar e se basear nessa situação. E antes de passarmos para a indissociabilidade entre cuidar e educar, eu gostaria de ler essa frase
da professora Montessori. Na realidade, ela foi uma médica, né, e pedagoga italiana, que foi a criadora do método Montessori, que é uma abordagem educacional centrada na autonomia, liberdade e responsabilidade no desenvolvimento natural da criança. E o que que a professora ela fala acerca desse desenvolvimento integral da criança? Ela diz o seguinte para a gente. Vamos lá, vamos acompanhar aqui, por favor. Ó. Para ser eficaz, uma atividade pedagógica deve consistir em ajudar a criança a avançar no caminho da independência. Olha só que frase riquíssima, que citação riquíssima da professora da médica Montessori, que ela fala o seguinte, ó: para ser eficaz, uma atividade pedagógica deve consistir em ajudar a criança a avançar no caminho da independência. Então a criança ela tem que se tornar independente. Cada atividade lúdica, cada atividade educativa, cada fase infantil nós iremos buscar a independência da criança, tá? A partir do momento que a criança ela começa a mexer as suas perninhas, depois ela começa a engatinhar, dar os primeiros passinhos, depois ela começa a caminhar, após ela começa a correr, ela tropeça, ela se levanta, ela corre novamente, depois vem os pulinhos, depois vem os giros, né, de corpo, e cada fase, cada atividade dessa física, tá? Cada atividade física da criança, você vai estar ali no sentido de cuidar, tá? Você vai estar cuidando para que a criança ela faça tudo, mas de maneira independente. Tá bom? Então, Montessori, ela acaba resumindo aqui em todos os aspectos como você deve se dirigir e trabalhar com a criança, seja da forma cognitiva, social, cultural, física, de qualquer maneira. A criança ela precisa avançar no caminho da independência. De grande valia, viu? Essa citação e essas informações. Então, iremos agora dar sequência e trabalhar a situação da. Deixa eu só descer aqui um pouquinho a minha imagem. Baseia-se na indissociabilidade entre cuidar e educar. O que que quer dizer isso, gente? Esse palavrão aqui, né? Indissociabilidade entre cuidar e educar. Então, o que que a gente pode trabalhar nesse sentido que o cuidar refere-se às ações voltadas à proteção. Isso é de praxe, né? Ao bem-estar e às necessidades básicas da criança, como alimentação, higiene, repouso. Podemos colocar aqui também a segurança, né? E principalmente o acolhimento afetivo. Essas ações garantem condições físicas e emocionais para que a criança se desenvolva de forma saudável e segura. Então, o cuidar tem como base essas situações. Já o educar é um pouquinho diferente, eu vou explicar aqui para vocês. O educar, né, por sua vez, diz respeito às práticas pedagógicas intencionais que promovem aprendizagens, desenvolvimento cognitivo, social e cultural por meio das interações, das brincadeiras e das experiências educativas planejadas. Então, cuidar, você vai ter ali a questão do acolhimento afetivo, e educar é um desenvolvimento educacional, tá? Então, nós vamos ter aí essas diferenças e que, embora distintos em sua natureza, tanto cuidar como educar, eles são indissociáveis, tá? Ou seja, eles não se dividem ali dentro da educação infantil e no seio familiar também. Toda ação de cuidado possui caráter educativo. Então, toda ação de cuidado também vai ter um caráter educativo. Não esqueçam disso. Toda ação de cuidado vai ter um caráter educativo. Assim como toda ação educativa envolve também um cuidado, sendo ambos fundamentais para o desenvolvimento integral da criança. Então, aquele professor que só analisa a criança de maneira coletiva, ele está cometendo uma falha grave. A criança ela precisa ter um cuidado, ela precisa ser educada de maneira individual também. E isso é uma percepção que envolve cuidado, tanto de maneira coletiva como de maneira individual. Precisamos analisar essas situações. E a médica e professora Montessori, ela fala aqui de uma maneira também brilhante a seguinte frase que eu vou circular aqui para vocês para acompanhar comigo. Vamos todos lermos juntos aqui, ó.
Nunca ajude uma criança numa tarefa em que ela se sente capaz de fazer, tá? Então, quando a criança ela é capaz de fazer, você vai apenas o quê? Cuidar, né? Você vai apenas ali auxiliar para que nada de ruim aconteça, nenhum acidente, nenhuma situação grave, até a frustração vale a pena a criança sofrer. Tem pessoas que falam que a criança ela não pode sofrer frustrações, né? A frustração é de suma importância para a criança. A frustração é algo que a criança precisa passar dentro da educação, porque se ela se frustra, ela vai falar: "Poxa, eu não acertei, eu vou tentar novamente". E o tentar novamente, ela não vem com a prática do cuidado exacerbado, mas vem com a prática da educação, tá? Então, essa frase da Montessori é extremamente importante para que a gente possa compreender e também aplicar. Dando sequência ao nosso estudo, veremos agora é, a educação infantil, né? Ela valoriza as interações e as brincadeiras como eixo do processo educativo, tá? Como eixo do processo educativo, tá? Então, o que quer dizer isso em relação à educação infantil? Vai falar o seguinte, que por meio dela, da educação infantil, lógico, a criança aprende, ela vai se desenvolver e, além disso, construir conhecimento de forma significativa. As interações favorecem a socialização, a comunicação, o respeito ao outro e a construção da identidade infantil. A identidade infantil, a construção da identidade, é um assunto que nós veremos nos nossos próximos vídeos, que é algo importantíssimo para a gente trabalhar e eu trarei um macete bem legal para vocês, tá? Então, as brincadeiras, por sua vez, vamos falar aqui um pouco das brincadeiras, possibilitam a exploração do mundo, o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, do pensamento integrado que vai trazer aos aspectos cognitivos, afetivos e sociais uma possibilidade de entendimento e de educação. Dessa forma, ao reconhecer as interações e o brincar como centrais, né? Então, quando a gente reconhece que as interações e as brincadeiras, elas são o centro da prática pedagógica, nós iremos promover uma aprendizagem intencional e contribuir para o desenvolvimento integral da criança. Então, um exemplo aqui clássico que a gente pode citar para que a gente possa entender a questão da valorização, as interações e as brincadeiras, tá bom? Para que a gente possa entender essa parte aqui de valorização e as interações, as brincadeiras. Um exemplo que eu posso citar é quando a professora ou o professor ele organiza uma roda de brincadeira com blocos de montar. Durante essa atividade, as crianças são convidadas a construir casas, torres ou objetos livres, interagindo entre si e compartilhando materiais. Vocês conseguem analisar, identificar, visualizar essa brincadeira? Pois é. Então, nesse momento, a criança aprende por meio da brincadeira, ao explorar formas, tamanhos e quantidades, ela vai desenvolver o raciocínio lógico, não é isso? E a coordenação motora. Vai desenvolver tanto o raciocínio lógico como a coordenação motora. Ao mesmo tempo, a criança conseguirá desenvolver os dois, tanto o raciocínio lógico como a coordenação motora ao mesmo tempo, por meio das interações. Ela aprende a esperar a sua vez, a dialogar, a cooperar e a resolver pequenos conflitos. Então, a valorização das interações, das brincadeiras no processo educativo é um eixo importantíssimo, porque a criança ela começa a trabalhar o que o adulto ele precisa fazer no social, que é o quê? Aprender a esperar a sua vez, a dialogar, a cooperar com o próximo, a resolver pequenos conflitos e conflitos, gente. A criança ela tem que saber resolver conflitos. Ela tem que saber resolver problemas. Nós não respondemos e damos a solução dos problemas, dos pequenos conflitos para as crianças, de maneira nenhuma. A criança ela precisa solucionar os conflitos através de raciocínio lógico, tá? E através de uma interação social ou através de um pensamento único com ela própria.
tá? Não esqueçam isso de maneira nenhuma. Então, turma, essas são as 5 situações primordiais para que a gente possa entender. Deixa eu voltar aqui o slide, para que a gente possa entender é, o que é essa educação infantil. Tudo isso, toda essa introdução da nossa aula foi para que a gente pudesse compreender, tá? Toda essa introdução da nossa aula foi para que a gente pudesse compreender o que é a educação infantil. Então, depois vocês façam as suas anotações e nós temos aqui 5 indicativos, que é a primeira etapa da educação básica, atende crianças de 0 a 5 anos, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, baseia-se na indissociabilidade entre cuidar e educar, que é importantíssimo o professor, o pedagogo, o cuidador escolar, o profissional de apoio escolar, ele entender o que é cuidar e educar. E mesmo sendo diferentes, são indissociáveis, tá? E o quinto, valoriza as interações e as brincadeiras como eixo do processo educativo, tá certo? Passado isso, superada tal questão, nós podemos aqui ir para o slide correto agora, que será sobre. Aliás, deixa eu voltar, introduzir, né, o assunto. Nós iremos aqui falar sobre fundamentos da educação infantil, que é a continuação desse vídeo, e o desenvolvimento integral da criança, que para mim é um assunto muito bom e muito gostoso da gente falar mais à frente, tá certo? Então, como fundamentação da educação infantil, nós precisamos antes, turma, entender, deixa eu subir o vídeo aqui novamente, nós precisamos entender quais são os fundamentos da educação. Nós temos aqui 6 fundamentos da educação. Nós temos o fundamento filosófico, o histórico, o sociológico, o psicológico e o pedagógico, tá? Daremos início aqui para a gente falar sobre o fundamento filosófico. O fundamento filosófico, vou dar uma rápida pincelada para que a gente possa entender. Depois vocês podem fazer suas pesquisas ou até mesmo perguntas aqui assim que eu fizer o upload desse vídeo, tá bom? Então, o fundamento filosófico ele vai refletir sobre o sentido da educação, a concepção de ser humano e de sociedade. Então, todo fundamento filosófico na área educacional, vai trabalhar o sentido da educação. Qual o sentido de ensinar isso para a criança? Você sempre vai ter que se perguntar. É o primeiro fundamento filosófico. Depois, nós teremos o fundamento histórico, que é um dos fundamentos que eu mais gosto de trabalhar, tá? Eu sempre gosto de falar o seguinte, que o histórico de uma pessoa é muito importante para você entender ela hoje e amanhã. Saiba do histórico daquela pessoa. Eu sempre falo isso. O histórico ele define muito quem você vai ser ou quem você quer ser, tá? Porque a criança também precisa e ela tá nesse fundamento histórico. A criança ela vem do seio familiar com algumas manias e modos de agir no qual você pode trabalhar isso através desses fundamentos. Então, o fundamento histórico analisa a educação como um processo construído ao longo do tempo, considerando o contexto social, político e cultural de cada época, tá? Então, cada situação dessa, você trabalha o fundamento histórico e educacional. Depois vem o fundamento sociológico, tá? Que compreende a educação como fenômeno social e coletivo. Vai relacionar o fundamento sociológico, ele vai relacionar a educação à cultura, a cidadania e também a transformação social. Depois, um fundamento que eu gosto muito e eu tenho estudado bastante é o fundamento pedagógico, lógico, né? Fundamento pedagógico, só que aqui, infelizmente, o tio colocou de maneira errada. Não é fundamento pedagógico, é fundamento psicológico. Corrige aí, tá na sua anotação, tá bom? É fundamento psicológico. E esse fundamento psicológico, ele fala sobre o quê? Por si só já está falando, né? Psicológico, né? Da psique humana, da psicopedagogia, que você vai trabalhar com a criança. Vai estudar o desenvolvimento e a aprendizagem do ser humano, tá? O psicológico, o pedagogo, o psicopedagogo, ele trabalha esse sentido. Fundamenta as práticas pedagógicas a partir das teorias dos desenvolvimentos e da aprendizagem, tá certo? E
Não menos importante, o fundamento pedagógico. Você coloca bem aí, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, é o quarto, tá vendo? Um, dois, três, quarto. Seria o quarto, o fundamento pedagógico, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Bora colocar aqui, pronto, perfeito. Quarto, ó. Coloca aqui, quarto. Fundamento pedagógico, né? Fundamento pedagógico. Pronto. Ficou aqui meio mais ou menos, mas ficou, tá certo? Então, o pensamento pedagógico, falando de forma rápida, orienta a organização do ensino, do currículo, das metodologias e da avaliação, e define a intencionalidade educativa e as práticas de ensino de aprendizagem. Então, a fundamentação pedagógica, ela é intencional, ela organiza o ensino. E por último, e não menos importante, a fundamentação legal, certo? A fundamentação legal. Saber os direitos, saber as leis, saber as bases é extremamente importante, tá bom? Porque esse fundamento legal tem como base as normas e a legislação educativa, tá? Ou seja, as legislações educacionais. Por exemplo, como a CF, Constituição Federal, como a LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, como a própria BNCC, que foi objeto de estudo do vídeo anterior, tá? E esse fundamento legal vai garantir o direito à educação e a orientação à organização dos sistemas de ensino, tá bom? Então, agora nós iremos destrinchar cada um desses aqui para que vocês possam compreender. E iremos falar sobre os fundamentos da educação, tá bom? Os fundamentos da educação, que chegamos já ao final desta aula, tá? Que eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de deixar o like aqui de vocês para que a gente possa continuar e se inscrevam no canal do professor Rafael, tá bom? Então, nós temos aqui 7 fundamentos da educação infantil que já conversamos lá atrás, no nosso vídeo anterior da BNCC, que nós temos o conviver, o brincar, o participar, explorar, expressar e conhecer-se, né? E conhecer-se. Primeiramente, vamos trabalhar aqui, turma, a ideia do, deixa eu só, a ideia do conviver, tá? Primeiramente, vamos trabalhar a ideia do conviver. O conviver tem referência ao quê? A interação da criança com outras crianças e adultos, tá? Então, a convivência vai ser a interação da criança com outras crianças e adultos, no qual essa criança vai aprender a respeitar, compartilhar e cooperar. Como é que o lúdico ajuda no conviver? O lúdico vai favorecer esse direito por meio de brincadeiras coletivas, jogos e rodas de conversa, tá? Então aí já na sua anotação, você já pode trabalhar nesse sentido e criar brincadeiras coletivas, jogos e rodas de conversas para que essa criança ela aprenda a conviver em sociedade. Então o princípio para você trabalhar os fundamentos da educação infantil quando a gente fala em convivência, é justamente brincadeiras coletivas, jogos e rodas de conversa, no qual a criança ela vai interagir, tá? Essa criança ela vai interagir com crianças e adultos. Segundo, temos aqui o brincar também, que é amplamente discutido na seara educacional e vai ser objeto também do nosso próximo vídeo, quando falarmos sobre a ludicidade, tá? Sobre os fundamentos da ludicidade. O brincar, turma, nada mais nada menos garante à criança o direito de brincar livremente de forma orientada, tá? Então, a criança na sala de aula, na sociedade, ela vai brincar de forma livre, mas também de forma orientada, tá? Ela vai ser livre ali para brincar, mas o adulto, o professor, a professora, ela vai trabalhar de forma orientada essa brincadeira, utilizando diferentes linguagens, tá? Diferentes linguagens que nós vamos trabalhar com a criança. E como é que a ludicidade ela entra nessa seara, né? O brincar, como vocês sabem, é a base da ludicidade. E a possibilidade de aprendizagem, ela é mais prazerosa e significativa. Então, o brincar é a base do lúdico, é a base da ludicidade. E com isso,
a brincadeira ela se torna prazerosa e significativa. Em terceiro lugar, nós temos participar, tá? Já trabalhamos aqui o conviver, tá? Trabalhamos o brincar e o participar. Participar, nada mais nada menos, ele está ligado aqui ao conviver, tá? Bem como está ligado também ao brincar. Porque é quase humanamente impossível a criança participar sem conviver e a criança dificilmente ela participa sem brincar, tá bom? Então, o que que vai ser esse participar? O participar assegura que a criança participe das decisões, escolhas e atividades do cotidiano escolar. A ludicidade vai estimular a participação ativa, dando voz à criança nas brincadeiras e nas propostas pedagógicas. Então, nada mais nada menos, o participar vai fazer com que a criança ela tenha tomada de decisões, escolhas, tá? Do que ela quer fazer naquele cotidiano dentro da escola. Então, é por isso que eu falo para vocês, a criança ela tem que ser estimulada a tomar decisões. E essas decisões elas são assistidas sempre, tá? Em quinto lugar, explorar, o fato da exploração, tá bom? A exploração, ela aguça ali a curiosidade, a descoberta, tá certo? Então, o explorar relaciona-se à curiosidade, como eu já falei, e à descoberta do mundo por meio dos sentidos, do movimento e da experimentação. As atividades lúdicas, gente, incentivam a exploração de objetos, espaços, sons e matérias diversos. Então, de materiais diversos, perdão. Então, o que acontece? Quando você está trabalhando a questão da exploração com a criança, é de suma importância que você incentive as atividades lúdicas com objetos, trabalhando o espaço da criança, trabalhando os sons e materiais diversos para que essa exploração ela realmente tenha um sentido, ou seja, ela tenha um sentido de curiosidade e de descoberta, para que essa pedagogia, para que essa aula ela tenha um significativo, tá bom? É extremamente importante tal situação. Item 6, expressar, ou seja, como a criança ela vai manifestar o seu sentimento, tá? É muito importante essa situação. Então, o expressar permite que a criança manifeste sentimentos, ideias e emoções por diferentes linguagens, de diferentes formas. Pode ser através de faz de conta, expressões, um desenho, uma dança, uma dramatização, quando ela fala, tá bom? Então, a ludicidade ela possibilita todos esses caminhos de expressão dentro da educação infantil, tá? Faz de conta, música, dança, desenho e até mesmo a dramatização. E por último, e não menos importante, que para mim é uma das bases, é a fase de conhecer-se, tá? O conhecer-se aqui é aonde a criança ela vai trabalhar e começar a desenvolver a sua identidade, que você vai começar a trabalhar, né? Na questão da convivência, a identidade aqui da participação infantil, a identidade da criança, a autonomia da criança para explorar, tá? E também a autoestima da criança para ela se expressar, tá certo? Então aqui você trabalha todas essas situações. E o conhecer-se contribui para o desenvolvimento da identidade, da autonomia e da autoestima infantil. As brincadeiras, elas favorecem, né? As brincadeiras irão favorecer o autoconhecimento, ao permitir que a criança reconheça suas habilidades, limites e preferências, tá certo? Então, os fundamentos da educação infantil são todos esses, são esses 7 itens que você precisa trabalhar. Caso você consiga trabalhar esses 7 itens, gente, esses 7 itens aqui, ó, de maneira exemplar, daqui você consegue tirar cada um desses itens você consegue trabalhar aqui a ludicidade com possibilidades, tá? Então aqui eu expliquei para vocês de maneira detalhada como você pode interagir com esses fundamentos e com a ludicidade de maneira bem prática, tá bom? Tá certo? Então, turma, aqui nós encerramos essa primeira parte desse nosso vídeo, tá certo? Deixa eu voltar aqui para a introdução. Daqui a gente encerra essa primeira fase do nosso aperfeiçoamento profissional, do qual nós iremos trabalhar educação infantil,
trabalhamos hoje, desenvolvimento, trabalhamos, e na próxima aula será ludicidade, práticas pedagógicas, tá? É, vou tentar ao máximo, já nesta semana, lançar outro vídeo aqui para que vocês possam acompanhar, tá certo? Não deixem de curtir o vídeo, comentar o vídeo, que vai servir bastante para que vocês possam interagir conosco. E não esqueçam, se tem alguém que não está inscrito no curso, coloca aí do ladinho do celular, coloca do ladinho da TV para assistir, para ouvir com você, tá? Vai ser de grande valia para essa pessoa, tá certo? Contribua com a educação dos outros também. E a nossa finalidade é levar uma educação prazerosa, uma educação acessível e uma educação correta com vocês, sempre no sentido de acertar, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.